Olá, meus queridos do segundo ano. Estou aqui, rainha do atraso, mas é do prazo ainda, né? Vamos fazer então hoje a semana 5 do PET volume 2 de História e o tema de vocês é a Constituição de 1824. Nós temos aqui a breve apresentação que mostra para vocês um pouquinho do que é uma Constituição. Você sabe o que é uma Constituição? Já parou para pensar no que é uma Constituição? Pois é, basicamente, nas minhas palavras, é um documento que rege a política do país. No caso aqui, com as palavras do PET, tá um documento escrito que define a organização política, administrativa e jurídica de um país. Pois é a lei suprema. Isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poderem ser aplicadas. Exemplo, no nosso país não existe pena de morte na Constituição Federal. Se não existe na Constituição Federal, isso quer dizer o quê? Nenhum estado brasileiro pode lançar a pena de morte, entendeu? Então, todas as leis que são criadas dentro dos estados brasileiros, todas têm que estar em conformidade com a Constituição Federal. A Constituição que rege o nosso país hoje é a chamada Constituição Cidadã, que foi feita em 1988. Antes dessas aí, nós tivemos 6 constituições, sendo que a primeira do Brasil República foi em 1891. E nós tivemos uma Constituição, uma única Constituição que regeu todo o Império Brasileiro. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Durante todo o Império Brasileiro, que durou de 1822 a 1889, onde o Brasil era independente de Portugal, governado então por Dom Pedro I. Durante todo o Brasil Império, que foi de 1822 a 1889, lembrando que em 1822 o Brasil é declarada independente de Portugal por Dom Pedro I. Este governou até voltar para Portugal e ficou aí, inclusive, o Dom Pedro II. Nós tivemos o período regencial, porque Dom Pedro II ainda era uma criança de 5 anos de idade, não podia governar. Depois veio o golpe da maioridade e Dom Pedro II, aos 14 anos, assumiu o trono brasileiro aí até a proclamação da República. Este texto aqui vem falar basicamente para vocês do histórico, né, de como foi formada a Constituição do Império. Aqui o texto, né, procura difamar aí um pouco o imperador, que eu faço questão de nem mencionar o que o texto trouxe sobre isso, mas enfim, porque a República viveu a vida inteira tentando, né, desmanchar tudo que foi o Império Brasileiro para poder provar que a República foi melhor. Então, tem coisas que eu não concordo com eles quando falam aí do Império Brasileiro, quando falam do imperador. Mas enfim, vamos lá para a gente ver como que foi essa Constituição. Depois que o Brasil se tornou independente, precisava então de uma Constituição com leis próprias, não mais usar as leis de Portugal para governar o país. Então foi feita uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte propôs as seguintes coisas para a Constituição. Primeira coisa que eles queriam era que os comerciantes e militares portugueses residentes no Brasil fossem proibidos de ocupar cargos públicos e de representação nacional, a exemplo de deputado e senador. Queriam limitar os poderes do imperador e, para ser eleitor, a pessoa tinha que ter no mínimo uma renda anual equivalente de 150 alqueires de mandioca. Por isso esse projeto de Constituição, quando foi elaborada, isso no ano de 1823, ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque só poderia votar, né, para escolher ali os seus representantes na Câmara, deputado e senador, alguém que tivesse um vínculo com a terra. Até destaquei esse trecho aqui que fala: note que homens ricos que não possuíam terras não poderiam ser eleitos deputados nem senadores. Isso retiraria do poder legislativo, o que elabora as leis, os comerciantes portugueses que, embora fossem ricos, não tinham rendimentos provenientes da posse da terra. Mas aqui fala que Dom Pedro I não gostou dessa Constituição, então ele, com o apoio das tropas, dissolveu aquela Assembleia Constituinte ali todinha
E aí ele convocou uma nova Assembleia Constituinte, formada aí por 10 brasileiros natos, para elaborar aí esse projeto da Constituição. E o texto, então, foi aprovado pelo imperador e no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição do Brasil, que tinha essas principais características aqui, ó. Forma de governo, monarquia hereditária que é de pai para filho. Estabeleceu os 4 poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário, sendo que este moderador aqui era acima destes outros 3 poderes, dando ao imperador o poder de dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Em qualquer lugar que tenha uma monarquia, o monarca pode fazer isso, inclusive na Inglaterra. Se for um caso de extrema urgência, a rainha Elizabeth II, ela pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições, né? O que eu não vejo nada de autoritário nisso daí. Tem que ter um pouquinho de poder aí, senão para que existe o monarca, né? E aí nós tivemos aqui o sistema eleitoral como voto indireto e censitário por renda mínima, e a religião oficial era a católica romana. E o país seria dividido em províncias, o que nós chamamos hoje na República de Estados, eram províncias, e os presidentes, que é o que equivale ao cargo de governador hoje, seriam nomeados pelo imperador. E aqui embaixo fala um pouquinho de cada poder, né, e o que é que podiam fazer. Eu quero só ressaltar aqui entre a questão do sistema eleitoral, porque esses daqui vocês já sabem mais ou menos como funciona, né? E eu falei já um pouquinho do poder moderador, depois eu só dou uma lidinha aí no restante, se vocês ainda tiverem alguma dúvida. E aqui nós temos no sistema eleitoral quem podia votar. As mulheres, os libertos, os indígenas, os homens menores de 25 anos e os religiosos eram excluídos de votar. Esses não votavam. Podiam votar os homens que tivessem uma renda anual mínima de 100 mil réis. Esses votantes escolhiam os eleitores da província com renda mínima anual de 200 mil réis, que elegiam os deputados e os pretendentes ao Senado. Ou seja, o voto era indireto. Quem podia se candidatar? Para deputado, os homens que tivessem uma renda mínima anual de 400 mil réis. Para senador, os homens que tivessem uma renda mínima anual de 800 mil réis. Devido ao estabelecimento do direito ao voto por renda e não mais pela posse da terra, os grandes comerciantes tiveram garantia de participação nas decisões políticas e econômicas do país, igualando seus direitos dos grandes proprietários rurais. Ou seja, bastava ter a renda mínima para poder estar participando da política, né? Não ia estar separando portugueses de brasileiros. Então, neste caso, como vocês viram, o voto era censitário e excluía muitas pessoas do direito ao voto. Então, vamos continuar aqui, vamos logo para as atividades. Na atividade número 1, vai falar quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecidos pela Constituição de 1824 e atual 1988. Então, há uma diferença muito grande da primeira Constituição do Brasil Monarquia para o Brasil República. A Constituição que nós temos hoje, que abrange nossos direitos do dia a dia, ela é muito mais abrangente e muito mais interessante para nós. Aí eu coloquei separadinho assim, ó, forma de governo, número de poderes, sistema eleitoral, coloquei o ano aqui em cima, e aí eu fui destacando de um a um. E fui colocando assim um a um aqui separadinho, dá para você entender direitinho, né? Então vamos lá. Forma de governo em 1824, monarquia, 1988, república. Número de poderes, 4, porque tínhamos o moderador, executivo, legislativo e judiciário, e na república 3, executivo, legislativo e judiciário. O sistema eleitoral era censitário, masculino e eleição indireta. E na república o voto é universal, secreto e direto. Lembrando que somente após a Constituição de 1988, porque tivemos muitas outras que excluíam um monte de gente também, inclusive por faixa etária, por questão de saber ler ou não, ser alfabetizado ou não, enfim. Né? Mulheres só puderam votar a partir de 1930. Então muitas coisas foram excluídas até chegar aí essa Constituição de 1988. Então, número 2. Número 2 e 3, já vamos para todos os dois aqui de uma vez. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder dissolver a Câmara dos Deputados. 3. A Constituição de 1824, resultante na dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, resposta correta, letra A,
Criou o poder moderador, exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. Quase absolutos. Tá vendo como que eles colocam, né? O que na prática concedia ao imperador poderes para dissolver a Câmara quando era necessário para manter a ordem do país. Inclusive, foi de extrema importância isso daí para poder manter a unidade territorial do Brasil. Várias regiões do Brasil queriam se separar, que hoje não seria um país grande igual nós somos. Seria tipo América Espanhola, que se fragmentou em várias repúblicas, entendeu? 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que? Letra B. Para ser eleitor, era necessário possuir determinada renda anual. Voto censitário refere-se a ter uma renda anual para votar. 5. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, os que não tiverem de renda líquida anual de 100 mil réis, por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito do voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, letra D, a resposta correta, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Então é isso, meus queridos, nós chegamos ao fim da semana 5 e eu espero ter ajudado um pouquinho e nós vamos agora partir para a semana 6, ok? Fica ligadinho aí que eu já vou chegar aqui com a semana 6.